Meu nome é Edna Arantes e eu sou aluna dos 2 cursos da PAT. E esses 2 cursos, eles são fundamentais na minha vida para que eu possa sustentar o meu novo estilo alimentar. Isso porque a low carb na minha vida ela é recente. Em 2019, eu e meu marido ouvimos do cardiologista que ou a gente emagrecia ou a gente não ia chegar aos 50 anos de idade. Eu estava na época com 118 quilos e aí nós conhecemos uma pessoa, um amigo que nos iniciou na low carb e eu consegui começar 2020 já com 85 quilos. E aí, em março de 2020, eu descobri um câncer de mama. Na época, a Onco até comentou que a doença teria sido pior se eu não tivesse já num processo de emagrecimento. E aí eu fiz minha cirurgia, fiz rádio, graças a Deus eu tô bem, mas comecei a procurar páginas e perfis que pudessem me ajudar no meu novo estilo alimentar. Foi quando em julho eu comecei a acompanhar as lives da Paty e aí pensei comigo mesmo, né? Eu achei quem vai me ajudar e conseguir manter o meu estilo alimentar. E aí em agosto, eu acordei às 5 da manhã, fiz minha inscrição para o Desvendada para que eu pudesse realmente seguir, né? Porque doce é o meu ponto fraco. Açúcar vicia mesmo. Você não chega em 118 quilos porque você quer. E existe uma ligação bem grande entre células cancerígenas e açúcar, né? Mas como a Paty mesmo ensina, dá pra gente ser feliz e ser saudável ao mesmo tempo, né? Então, acho que o que define é isso. A palavra é gratidão, porque hoje eu consigo manter o meu estilo de vida, o meu estilo alimentar, baseado nas receitas desses cursos. Eu que odiava cozinhar, o primeiro tiramisu que eu fiz na vida foi o que a Paty ensinou no curso. Então eu sou muito grata e agora eu vou começar o meu negócio vendendo produtos low carb, porque a Paty encoraja a gente que todo mundo consegue aprender a cozinhar. E é por isso que eu sou muito grata. Obrigada, Paty Boys. Você faz toda a diferença no mundo low carb. Que você possa continuar anos a fio. Oi, gente, meu nome é Alexandra Maia, eu sou aluna do Desvendada e esse é o vídeo do meu depoimento. Bom, minha dieta sempre foi muito rica em carboidratos, né? Como boa mineira, pão de queijo, bolo e angu não podem faltar aqui em casa. E eu gosto muito de cozinhar, aliás, é muito fácil cozinhar com farinha de trigo e glúten, mas eu tenho histórico de CA. Eu tive, ao longo da minha vida, que fazer 4 quimioterapias. Uma em virtude de um CA de mama, que eu tive bem nova. Um CA de ovário e útero. E que gerou esse gerou 2 outras recidivas, totalizando 4 quimioterapias. A última foi ano passado, em 2020, em pleno ano de pandemia. Bom, eu comi de tudo que eu pude ver na minha frente, que me gerou muito inchaço, aumento de peso, e a minha médica, a doutora Grazi, falou, olha, você vai ter que mudar sua alimentação, me indicou a doutora Janaína, endocrinologista, que trabalha com a doutora Dani Godoy, nutricionista, que foram alunas da Paty. Bom, elas me indicaram a dieta cetogênica, então eu posso consumir muito, um nível de carboidrato muito baixo ao longo do dia. E aí, através da busca de receitas, e uma seguir a outra nas redes sociais, eu descobri a Paty no finalzinho das aulas da festa junina. Fiz o finalzinho das aulas da festa junina e toda a imersão de julho. Me interessei e me matriculei. Bom, consigo comer bolo, consigo comer pão. Eu posso comer uma fatia, mas aquilo é suficiente para me dar tanta alegria, tanta felicidade, me fortalecer a continuar na dieta. Então, assim, o que eu sinto é que eu tô me fortalecendo a cada dia, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito saudável. E eu me sinto muito feliz, porque eu posso ir na casa das pessoas para não incomodar, eu levo meu lanchinho, é um sucesso. Eu chamo as pessoas para comerem na minha casa,
também as pessoas gostam, nem sabem que é low carb. No meu aniversário eu fiz um bolo de festa low carb, nem eu acreditei que era low carb. Então assim, com o apoio da família, do meu esposo e com todo esse aprendizado eu tô conseguindo, sabe? E Deus tem uma característica na minha vida que Ele sempre me ajuda quando eu tô desanimando. Sempre acontece alguma coisa, Ele manda uma luz pra me ajudar a superar e conseguir passar por qualquer provação que eu esteja passando. E é isso que eu queria falar, assim, eu tô muito feliz e queria agradecer porque, Paty, você é a luz que Ele mandou e você, as médicas que me incentivaram, e eu queria só agradecer, porque eu tô muito feliz, muito saudável e minha família comigo e isso não tem preço. Hoje, o que me move e me faz ter sede de ensinar são as histórias das pessoas. Quando eu comecei, eu não tinha ideia de como lidar com a tal culinária low carb. Frustração atrás de frustração, com receitas que iam pro lixo, junto com as minhas esperanças de seguir uma alimentação saudável para sempre. Pão nuvem, bolos abatumados, insegurança sobre como usar aqueles ingredientes que eu nunca tinha visto na vida. Eu tive vontade de desistir muitas vezes. Até que tomei a decisão de estudar e testar tudo até conseguir desvendar a alquimia dessa cozinha tão inexplorada. E neste caminho descobri que através dela poderia mudar outras vidas, como havia acontecido com a minha. Não são só receitinhas. Eu descobri que através da cozinha eu podia dar esperanças de realmente viver uma vida feliz e saudável ao mesmo tempo. Que ensinando proporcionava momentos em família com quitutes deliciosos, que passando à frente o meu conhecimento podia enriquecer a vida das pessoas. Por isso eu estou aqui, em uma nova era da culinária. É o nosso momento, em busca de cuidar daquilo que temos de mais valioso, a nossa saúde. Atenção, aspirantes a Matildas e Matildos, exploradoras e exploradores da Ilha Low Carb, rumo à culinária low carb, que funciona de verdade. Aquela que quem prova diz nem parece que é low carb, que te ensina a parar de jogar ingredientes caros no lixo e seguir a alimentação low carb para a vida. Meu nome é Patrícia Góes, professora especialista em culinária low carb há mais de 5 anos. Eu serei a sua guia nessa expedição. Mais de 200 mil pessoas já passaram por essa viagem gratuita, dando os primeiros e gloriosos passos rumo à culinária low carb que se torna parte da vida da família toda. Para que você também chegue pulando de alegria no destino final e aproveite ao máximo nosso curso gratuito, a Expedição na Culinária Low Carb, peço sua atenção, pois o nosso explorador Dan Jones vai me ajudar a dar aqui as instruções para a nossa semana de expedição. Se você quer fazer receitas low carb gostosas de verdade e parar de jogar ingredientes caros no lixo, preste bem atenção. O nosso curso gratuito será transmitido ao vivo do dia 24 ao dia 30 de janeiro. Do dia 24 ao dia 29 de janeiro, as aulas acontecerão às 8 da noite. E no dia 30 de janeiro, a aula será de 2 às 5 da tarde, também no horário de Brasília. Livro de tarefas. Toda a programação, as listas de ingredientes das aulas práticas e as tarefas para cada dia estão em um PDF, preparado com muito carinho para você, o livro de tarefas da expedição. Caso ainda não tenha baixado o seu, é só entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp. O link para entrar em um dos grupos está na descrição da aula de hoje, abaixo desse vídeo. Links. Todos os links das aulas da expedição estão sendo enviados nos nossos grupos de WhatsApp do evento e também por e-mail para os inscritos. Se você ainda não se inscreveu, tem link também aqui embaixo para fazer a inscrição gratuita. Não se afaste da trilha, porque as aulas ficam disponíveis somente até domingo, dia 30 de janeiro. Depois dessa data, acabou-se o que era doce. O curso é gratuito, mas o ticket para participar dele é o seu tempo, comprometimento e dedicação. Comunidade. Participe também da nossa comunidade exclusiva para alunos da expedição lá no Facebook.
Lá você pode confraternizar com seus colegas ao redor da fogueira virtual, postar os seus resultados do curso gratuito e interagir com quem está no mesmo barco que você, ou melhor, no mesmo acampamento. O link para participar da comunidade também foi enviado por e-mail para os inscritos e deixado nos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é o nosso canal principal de comunicação direta. Ele foi criado porque nem todo mundo recebe os nossos e-mails. E como nós queremos que as informações cheguem para todo mundo, mandamos tudo no grupo também. Mapa da expedição. No livro de tarefas, nós temos o Mapa da Expedição, um guia essencial que resume toda a nossa jornada de descobrimentos. Cada aula, uma trilha do mapa deve ser marcada. Coloque o seu mapa na porta da geladeira e se fortaleça para trilhar todo o caminho. Para melhorar som e imagem, escolha a transmissão em HD. É só ir na engrenagem Configurações do YouTube e escolher a qualidade da transmissão. Por último, tenha caderno e caneta na mão, porque logo vamos começar. Estamos muito felizes por você ter escolhido explorar a Ilha da Low Carb com a gente. Toda a equipe Patigóis está muito empenhada para que você possa transformar a sua alimentação e ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Nos vemos na aula! Boa noite! Chegou o dia! Chegou o dia da nossa expedição na culinária low carb. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui à minha cozinha. Meu nome é Patrícia Góes, eu sou professora e mentora de culinária low carb há mais de 5 anos. E eu tô aqui nessa culinária low carb para te ajudar. Eu quero te dar as boas-vindas à nossa primeira aula da expedição da culinária low carb. Esse evento que é para quem quer desvendar todos os segredos para uma culinária low carb gostosa de verdade, que nem parece low carb, de outro nível, que faz com que você pare de jogar ingredientes caros no lixo e possa alcançar uma vida feliz e saudável ao mesmo tempo. A minha jornada, ela começou quando a minha própria vida, a minha, do meu marido, da minha família, foi transformada por essa alimentação. E aí, eu abandonei a minha carreira como fisioterapeuta para estar aqui, junto com você, ensinando uma culinária low carb que funciona de verdade. E olha, eu sei que você que está aqui, você chega aqui cansada, né, de receitas que você pega por aí e que não funcionam. Eu sei que você chega aqui com uma desilusão do coração por causa de outros cursos gratuitos que você participou, que não ensinam nada. Eu sei também que você já pegou várias receitas aí na internet e ficou pensando assim, nossa, é isso que é culinária low carb? Se é isso, eu não quero. Sei também que você veio de cursos pagos de culinária low carb que te decepcionaram. Eu sei de tudo isso. Tem muitas alunas que me contam, olha, Paty, quando eu cheguei até você, eu já tinha trilhado um caminho de muita desilusão. E eu sei que por toda essa sua experiência, você pode estar aí se perguntando, será que esse curso gratuito da Paty vai me ajudar mesmo? Será que ela vai ficar só no blá 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 e no lero lero? Será que ela vai ensinar receita de verdade? Será que você vai sair daqui desse curso tendo aprendido algo de verdade? Será que você vai começar aqui na expedição na culinária low carb a sua mudança? Eu sei que toda vez que a gente começa e inicia um curso gratuito, a nossa cabeça ela fica cheia de dúvidas, não é verdade? O que eu quero te dizer nesse momento é o seguinte: calma, vai dar tudo certo. Fica calma, que aqui eu posso te garantir que não é blá blá blá, não é lero lero. Ao longo do evento, né, você vai matar todas estas dúvidas, tá?
para começar com uma energia muito boa, eu quero te mostrar uma mensagem de uma aluna que antes dela ser aluna, antes dela fazer parte, né, de um curso gratuito e depois entrar no curso pago, olha só o que ela mandou para mim há algum tempo lá nas redes sociais. Deixa eu te mostrar aqui para você entender o negócio. Tá dando para ver aí, Dandão? Tá. A Cíntia, que é uma aluna muito querida, antes dela ser minha aluna, ela falou isso aqui, ó. Antes não, ela já virou minha aluna aqui depois, né? Eu, na primeira imersão, que era o nome antigo do nosso curso gratuito, ela pensou assim, tá, vamos lá ver o que essa tal de Patiguós tem para dizer. E ela no final, já tô ansiosa para a próxima, porque tenho certeza absoluta que vou aprender muitas outras, porque a tia Paty é uma lamparina acesa 24 horas. Isso aqui eu te mostro para quê? Para que você entenda que aqui a gente tem uma missão. Não só eu falo o meu nome, em nome da minha equipe. O Dandan, meu marido, tá aqui nos bastidores. Dandan, boa noite. Boa noite. Também temos outros integrantes, né, do time Patiguós, da equipe Patiguós, trabalhando aí nos bastidores para deixar esse evento aqui muito bacana para você, que ele seja memorável, tá? Esse aqui é um evento para que você possa desvendar os segredos da culinária low carb, para fazer receitas low carb realmente deliciosas, parar de uma vez por todas de jogar ingredientes caros no lixo. E o objetivo de tudo isso é o quê? É ter uma vida feliz e saudável ao mesmo tempo. Não é isso? Tô nervosa, gente. Tô nervosa. Tô igual vocês, nervosa. Tô até ficando assim, sem voz já. Mas vamos lá, daqui a pouco o nervosismo abaixa. Aí eu vou voltando aqui com vocês. Eu fico mais ansiosa. Eu tô aqui em pé desde 7h30, esperando a hora de entrar, viu? Todo mundo seja muito bem-vindo, quem tá chegando por aí. Bom, tudo isso que eu falei, que o evento gratuito vai ser ótimo, que existe uma culinária low carb que funciona de verdade. Eu sei que tudo isso, né, parece bom demais para ser verdade. Mas se você me acompanha e já participou de algum evento gratuito, ou se você é minha aluna, né, você sabe do que eu tô falando e sabe que é verdade, né? Eu tô falando isso porque eu vivo isso na minha pele. E se eu não tivesse vivido isso na minha própria pele, se eu não vivesse isso todos os dias, né, com os meus alunos e com muitas pessoas que acompanham o nosso curso gratuito, eu jamais também estaria falando isso aqui para você, tá? Eu sei que você tá aqui, né? Eu não brinco nunca, né, com os sentimentos de quem tá aqui me assistindo, porque eu sei que você tá aqui não é por causa de uma receita. Você tá aqui por causa da sua história. A receita é algo que você busca para solucionar, a receita low carb, né? É algo que você busca para solucionar algo que está aí na sua vida agora. E eu respeito muito isso. E eu sei como que é ruim a gente tentar fazer uma mudança alimentar e fazer as receitas, jogar tudo no lixo e ficar frustrada. Eu sei, porque eu também já passei por isso, tá? Por isso que eu tô te falando isso. A sua busca aqui não é pela receita. Você tem uma história. Você tá na culinária low carb atrás dela porque você tem uma história ou de diabetes, ou de obesidade, ou de sobrepeso, ou de ovários policísticos, ou de autistas na família, ou de câncer. Eu sei que você tá aqui por uma história. Eu respeito muito a sua história, tá? Pode contar comigo nessa jornada. Agora é o seguinte, eu já falei demais aqui para começar. Eu quero saber de vocês quem é que está 100% comprometida com o nosso curso gratuito. Quem está comprometidaço aqui no nosso curso gratuito, coloca aí nos comentários, eu estou, e põe aí uma carinha feliz na frente, eu estou. Deixa eu ver vocês. Nossa, Cachoeira de Eu. Cachoeira de Eu, Dandan. Sensacional. Hoje é a primeira aula. Obrigada, cheio de carinho aqui também nos comentários. Eu tô olhando para baixo porque os comentários estão aqui, viu, gente?
O computador tá aqui, eu tô vendo vocês. Muito bom, todo mundo comprometido com essa energia. Hoje é o primeiro dia, nós temos 7 aulas. Eu quero ver essa energia se manter durante toda a semana, a gente chegar lá no domingo, assim, cheio de conhecimento, cheio de quitutes gostosos, tá bom? Como hoje é a primeira aula, eu preciso dar alguns recadinhos aqui para vocês, tá? Então vamos lá. As nossas aulas, elas têm uma sequência lógica. São 7 aulas. É uma expedição. O que é uma expedição? A expedição não é uma jornada, como nós falamos tanto aí nos dias de aquecimento, é uma jornada. Você começa num ponto A para ir até um ponto B, passando por B, C, D, vamos colocar o ponto Z, né? Passando por várias letras. Você não tem como sair do ponto A e dar um salto direto para o ponto B. Você precisa passar por esse caminho. Esse caminho são as aulas, todas as aulas. E cada uma delas foi pensada para ir, né, para que uma vá somando a outra. Então, você assiste a aula 1, quando você vai assistir a aula 2, você já tem a bagagem da aula 1. E assim por diante. Tem uma sequência lógica, então não perca nenhuma das aulas, tá bom? Eu vou estar aqui, né, como sua bússola para te seguir nesse caminho e nessa jornada. Bom, toda aula, né, todas as 7 aulas, nós vamos ter uma frase, que é uma frase-chave da aula, para você memorizar o assunto, e vamos ter uma palavra-chave, tá? E aí, você, lá no seu material, no livro da expedição que você já baixou, lá nos grupos de WhatsApp, você vai anotar, tem um espaço lá para você anotar cada frase e cada palavra-chave. Vamos abrir aqui, que aí você vê comigo. Esse aqui é o livro da expedição, ele está disponível nos nossos grupos de WhatsApp. Tá compartilhada a tela, Dandan? Tá, né? Sim. E para quem está entrando agora no grupo de WhatsApp, nós deixamos o link na descrição do grupo, para todo mundo que não baixou ainda, tá? Então aqui está o nosso livro, que tem um pouquinho da minha história. Aqui tem a programação completa, com os horários, com o tema das aulas, quais aulas práticas. Aqui nós temos os links que vocês precisam para aproveitar bastante, né? Os links para o grupo de WhatsApp, para a comunidade do Facebook. Temos aqui o mapa. Esse mapa a gente vai usar dia a dia. Então, hoje a aula 1, aqui ó, tem um quadradinho para você marcar quando a gente tiver finalizado a aula 1, quando você assistir a aula 1. E assim por diante. Na aula 2, é um caminho, tá vendo? É um mapa da expedição. Cada aula, uma trilha, até a gente chegar lá na reta final, na aula 7. E cada uma das aulas, ó, aqui tarefas da aula 1, low carb de verdade, o perigo à sua volta. Você vai anotar aqui a palavra-chave que eu vou falar, vai anotar a frase da aula e aqui você vai escrever, vai resumir qual foi o seu maior aprendizado de cada uma das aulas. Isso aqui é para você memorizar, tá? E não se esquecer de tudo que é mais importante aqui na aula. Em cada aula também tem aqui a lista de ingredientes, nós vamos, né, ter uma aula prática por dia, e também os exercícios de cada uma das aulas. Então, ó, é curso de verdade, minha gente. Muito importante também você lembrar o seguinte, que hoje é segunda e as aulas de segunda-feira até sábado acontecem às 8 da noite. Mas a aula de domingo, o aulão final, vai acontecer às 2 da tarde, de 2 às 5 da tarde. Certinho, Dandan? Certinho. Horário de Brasília. Horário de Brasília sempre, certo? E mais uma coisa, eu sugiro para você um caderno, né? Tenha um caderno e uma caneta para anotar tudo, porque tem coisas que não estão, né, em nenhum lugar. Você precisa anotar para não se esquecer, certo?
Então tá, beleza. Quero saber se vocês já bloquearam aí a agenda para o nosso curso. Bloquearam? Eu quero conhecer um pouquinho, né, da nossa turma aqui. Então é o seguinte, eu costumo chamar, né, as minhas alunas de Matildas. Matilda tá aqui, ó, tá vendo? Um quadrinho da Matilda. A Matilda é um personagem de um filme, né, que é uma menina muito estudiosa, dedicada, né, ela tá sempre muito interessada no conhecimento, no saber. E por isso mesmo, ela tem até poderes mágicos, né? E eu brinco, faço uma analogia com a nossa culinária low carb, com as minhas alunas, que elas estudam, se aprofundam, aprendem tanto, que no final elas fazem quitutes que quem prova fala, nem parece que é low carb, é praticamente uma mágica, né? Então, vocês estão aqui, e eu vou chamá-los carinhosamente, aquelas que não são Matildas, vou chamar de aspirantes a Matildas e Matildos, tá? E também tem aqueles alunos, entre aspas, alunos que aparecem por aqui de vez em quando, que são os Harrys. Os Harrys, né? O Harry era o personagem do mesmo filme, que era o pai da Matilda. E ele era um cara preguiçoso, um cara que não queria nada com a vida, queria tudo fácil, né? Ali, tudo nas coxas. Então, o Harry é aquela pessoa que chega aqui e aí fica assim, cadê a receita? Cadê a receita? Nossa, a professora fala demais, cadê a receita? Aquela pessoa chata que chega aqui, que não quer aprender, que não quer ouvir, né? Esse é o Harry. E esse Harry, a gente dispensa aqui da nossa aula. A gente quer aspirantes a Matildas e Matildos, pessoas interessadas realmente em aprender, certo? Bom, eu quero conhecer um pouquinho do perfil de vocês. Eu quero saber por que você está atrás da culinária low carb. Eu vou te dar 4 opções. Você escuta com atenção e vê qual número ou quais números se encaixam melhor naquele objetivo que você tem de buscar, né, receitas low carb e a culinária low carb em geral, certo? Bom, o primeiro tipo de aluno, né, a forte razão dele estar aqui é tratamento para o diabetes ou para outras doenças. Esse é o número 1. O segundo tipo de aluno aqui é aquele que quer emagrecer para vencer a obesidade, né, ou por algum outro motivo. Então, o segundo é emagrecimento. O terceiro é aquela pessoa que está aqui porque quer aprender mais para melhorar a alimentação da família, né? A própria alimentação e a alimentação da família. E a quarta pessoa é aquela que está aqui porque quer aprender para vender produtos low carb ou já vende e quer aprender mais para ficar mais craque ainda na culinária low carb. Então, 1, 2, 3 e 4. Me contem aí quem são vocês na fila do pão. Tem 1, 2, 3, tem 2 e tem 3, tem bastante 1 também. A Eliane é 4. Muito 1 mesmo. Muitas pessoas atrás da low carb para tratar problemas de saúde, né, Dandan? Muita gente com várias opções também. Ótimo. Muito bom. Perfeito. A todos vocês, sejam muito bem-vindos e que vocês possam iniciar aqui na Expedição da Culinária Low Carb um caminho muito feliz para alcançar esse objetivo, tá? Gruda nesse objetivo, pensa nesse porquê, anota esse porquê no seu livro de tarefas, num papel, em qualquer lugar e gruda nele, porque é ele que vai te levar do início ao fim do nosso curso gratuito com muito entusiasmo, tá? Gruda nesse seu porquê, tá bom? Cola nele. Muito bem. Então, vamos lá. Para ficar mais didático, né, para vocês, eu fiz uma apresentação para você ir acompanhando. Eu acho que fica mais fácil, você não se perde, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com você. A Valdeni falou que é diabética, tem muita gente diabética, né? Aqui é o seguinte, são fotos de alunos do curso gratuito, de outras versões do nosso curso gratuito. Olha só quanta coisa boa eles fizeram só no gratuito.
Olha só, coisa linda. Isso aqui é tudo resultado do curso gratuito. Imagine. Bom, então vamos lá. O que nós vamos falar na nossa primeira aula, que é low carb de verdade e o perigo à sua volta? Nós vamos falar sobre o perigo, né, da informação errada e vamos entender o que é low carb de verdade e por quê. Você vai aprender quais farinhas não entram na low carb e mais que isso, mais do que pode ou não pode, você vai aprender um caminho para tomar as suas decisões com liberdade e com segurança, tá? Você vai saber identificar, opa, peraí, será que essa farinha aqui é low carb? Eu vou usar aquilo que a Paty me ensinou para analisar e saber se é ou não é. Vamos também falar um pouco sobre o conceito de diet e low carb, de açúcares escondidos e algumas ciladas. E também, claro, temos a parte prática com uma receita com ingredientes 100% low carb. Uma pizza de frigideira maravilhosa, uma receita super simples, mas que, menina, quebra um galho, mas um galho. Bom, então vamos para a primeira frase e a primeira palavra-chave. A primeira frase do nosso curso é a seguinte: não é radicalismo, é responsabilidade. E a palavra-chave é responsabilidade, tá? Anota aí no seu material. Não é radicalismo, é responsabilidade. Responsabilidade é a palavra-chave. Você vai entender ao longo da aula por que a nossa frase-chave é essa, tá bom? Então vamos lá. Quais são os perigos da informação errada, né? E o que é low carb de verdade? Por que uma pessoa decide fazer uma alimentação low carb, né? Por quê? Muitas vezes porque ela tem diabetes ou está com resistência à insulina, que é praticamente o mesmo de diabetes. O que diferencia o diabetes da resistência à insulina é um número, mas o estado fisiológico, né, da pessoa, metabólico, é o mesmo. Então, quem está com resistência à insulina, considere-se diabético ou bem próximo dele. É só um número que divide, um númerozinho, tá? Eu fui numa palestra de doutora Janaína Endócrino e ela considera todo mundo que é resistente à insulina como diabético, porque é o mesmo estado metabólico, só é um número de diferença, tá bom? Também as pessoas que têm esteatose hepática, mais conhecida como fígado gorduroso, ovários policísticos, emagrecimento, melhorar a saúde, a disposição e evitar doenças crônicas. Tudo isso, né, leva uma pessoa a procurar alimentação low carb, ou por conta própria, ou através de um profissional de saúde. Quando eu comecei a low carb, né, há mais de 5 anos, eu estava em um processo de obesidade grau 1, ovários policísticos e com muitos sinais de resistência à insulina. Em todas as situações, quando uma pessoa decide fazer low carb, a ideia é que ela mantenha a insulina baixa, certo? Por quê? Vamos entender isso? Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse conceito, mas vamos dar uma analisada só para a gente fechar isso aqui para quem ainda não sabe. No caso da pessoa que quer emagrecer, manter a insulina baixa faz com que a nossa gordura corporal seja queimada. A insulina, ela é um hormônio que é um hormônio anabolizante. Isso significa que ela armazena coisas no nosso corpo, né? Então a insulina, ela armazena energia, ajuda, né, a levar as moléculas para guardar como energia, ela transporta. E essa energia às vezes é guardada em forma de glicogênio no fígado, nos músculos, mas quando esses estoques que são pequenos já estão cheios, começa a guardar em forma de gordura. Então, quanto mais insulina, mais a insulina está estimulada, mais você vai armazenar em forma de gordura. Então, um dos princípios da alimentação low carb para o emagrecimento é manter a insulina baixa para não guardar, né, gordurinhas, para você queimar ao invés de guardar. No caso das pessoas que são diabéticas, né, diabéticas tipo 2,
que é o diabetes provocado pelo estilo de vida, né? Quando a gente piora muito a alimentação, quando a gente come muito açúcar, muito carboidrato, a gente fica diabético. Esse é o diabetes tipo 2. Qual que é a ideia da low carb aí? Manter a insulina baixa, para quê? Para não ter picos de glicemia, não passar mal. Você também diminuindo a quantidade, né, a injeção de insulina no sangue, você começa a melhorar a sensibilidade da insulina no seu corpo. O problema do diabético tipo 2 não é a falta de insulina, é o excesso dela que provoca uma resistência. Tá cheio de insulina ali, mas a célula, ela é como se ela ficasse surda para a insulina. Ela não escuta mais que a insulina tá mandando ali um aviso, né, para ela. Então a pessoa fica resistente à insulina. Quando faz low carb, a pessoa com menos insulina no sangue, ela começa a voltar a ter sensibilidade à insulina, e aí o corpo começa a funcionar melhor, a glicemia controla, a pessoa geralmente também perde peso, né? E evita todas as consequências de ter aquele excesso de açúcar circulante no sangue, né? Você sabe que o diabético, quando tem aquele excesso de açúcares circulantes, né, vai provocar ali danos neurais, por isso que os diabéticos às vezes têm que amputar os dedos, ficam cegos, têm problemas renais, problemas sistêmicos, né? Porque o açúcar tá ali circulando em excesso no corpo todo. Eu sou fisioterapeuta por formação, eu trabalhei muitos anos com pacientes diabéticos, com pessoas com pé diabético, né? Com úlceras, com amputados por causa do diabetes. Então é algo muito grave, certo? E no caso do diabetes tipo 1, a pessoa ela vai com a low carb, melhorar, né, o controle glicêmico geral, certo? Como eu falei para vocês, a insulina é um hormônio anabolizante, um hormônio que toda vez que o seu sangue está cheio de açúcar, a insulina fica desesperada e fala, meu Deus, eu tenho que tirar isso daqui. Tira e guarda em forma de gordura, no fígado, em forma de gordura no corpo. Muitas pessoas pensam que o fígado gorduroso é porque come gordura, e não é. É por causa do excesso de carboidratos, porque a insulina guarda aquele carboidrato em forma de gordura dentro do fígado. Tá, Paty, ok. Mas então, insulina, ok, entendi. O que faz a insulina subir tanto assim? A ingestão de carboidratos. O principal estímulo da insulina é através dos carboidratos da nossa alimentação. Por isso que a low carb está tão ligada com isso. Aí voltou, amor. Opa! Foi mal, gente. Ao vivo é assim, né? De vez em quando dá uns pepininhos, não é verdade? Voltou para vocês? Estão me ouvindo agora? Beleza. Simbora, então. Bom, vamos lá.
Então tá, a gente estava aqui, né, nos carboidratos. Então, qual que é o principal estímulo para a insulina? São os carboidratos que a gente ingere na nossa alimentação. Então, por isso que a low carb se relaciona muito a uma alimentação baixa em carboidratos. Low carb significa baixa em carboidratos, para que você coma menos carboidratos, muito menos do que está habituado, para você não estimular a insulina e poder emagrecer, controlar a glicemia se você é diabético, né? Controlar os ovários policísticos que estão relacionados à resistência à insulina. Então, por isso que a gente fala em low carb. Ok, você entendeu isso até aqui, certo? Essa foi uma explicação, minha gente, muito rasa, muito simples, tá? Para algo que é complexo, né? O corpo humano, ele é complexo. Mas eu não vou ficar aqui dando aula de fisiologia. A ideia é que você entenda o principal, tá? Bom, então você já entendeu aqui que a conclusão é: quanto menos carboidratos, menos insulina. Melhor vai ser o controle glicêmico. Também você tem um controle da fome. Você tem mais queima de gordura. Você tem melhor sensibilidade à insulina. Ótimo. Por isso que a low carb, ela precisa ser low carb de verdade, baixo carboidrato mesmo, para ela se justificar nessas situações, nesses tratamentos, ok? Então, entendeu? Eu te falei tudo isso aqui para você entender tudo que acontece, né, nessa internet doida falando de low carb. Você entendeu, certo? Bom, então tá. Antes de te falar isso, deixa eu só te contar uma coisa. Posso? Quando eu tô aqui, né, falando isso pra você, falando de low carb, falando de alimentação low carb, eu queria te contar rapidinho de tudo isso que eu falei pra você agora, onde que eu me encaixo, né, nessa história. Eu, desde sempre, desde que eu era bem novinha, 10, 11 anos, que a minha luta com a balança, ela é constante, né, sempre. O que eu mais queria, né, desde sempre, desde que eu me entendo, né, como pré-adolescente, o tema emagrecer, dieta, tá presente na minha vida. Tudo que eu queria nesses anos que eu passei buscando uma alimentação saudável era ter uma alimentação realmente saudável, mas com a mente saudável. Que eu não ficasse obsessiva, né, em relação ao que eu comi, o que eu não comi, o que eu posso comer, quantas calorias. Eu era obsessiva, porque eu sempre tive problemas com a balança, eu engordava muito fácil, tinha, né, essa desvantagem genética que eu também manifestava na minha alimentação. Então, durante toda a minha vida, o que eu mais queria era ter uma alimentação saudável, que fosse tranquila, né, que fosse gostosa, que não fizesse sofrer como eu sofria. Eu lembro que aos 12 anos eu fiz a minha primeira dieta. Aos 12 anos eu era pré-adolescente, naquela época eu era obesa, tava muita espinha. Eu lembro que eu tinha um estado de ânimo bem baixo, assim. Hoje eu entendo, né, que meu corpo não estava funcionando bem. E aí eu comecei, fiz a primeira dieta, não deu certo. Não deu certo, eu não consegui manter. Quando eu fiz 14, olha que triste, né? Tão novinha. Hoje, quando eu olho pra trás, eu fico assim, nossa, coitada de mim. 14 anos, eu fiz a primeira dieta que funcionou. Eu perdi 15 quilos em 2 meses, mais ou menos. E aí, né, naquela época, o metabolismo rápido, outra coisa, né? Só que nos próximos 2 meses, eu voltei a ganhar aquele peso de novo, porque a dieta era aquela dieta de passar fome, né? De não aguentar ter tantos negócios que eu não gostava e comia só pra emagrecer. Então, essa foi a minha primeira dieta que funcionou, mas eu virei estatística, né? Você sabe que grande parte, mais de 80% das pessoas que iniciam uma dieta, né, de emagrecimento, elas em 6 meses a 1 ano, elas recuperam o peso perdido, cai na estatística, e ainda ganham um pouco mais. Depois dos 14 anos, dos 14 aos 33, a minha vida foi uma sanfona, que eu chamo de sanfona 880. Ou eu estava num período comendo loucamente, sem olhar a qualidade do alimento,
sem olhar se era ultraprocessado, sem olhar se tinha conservante. E no outro extremo, eu estava em dietas restritivas, fazendo atividade física igual louca. A minha vida, ela ficou ó, nessa sanfona dos 14, dos 12, né? Porque aos 14 eu já tinha começado, dos 12 aos 33 anos. Então, era aquele sofrimento, ou de estar em uma dieta restritiva, ou de, ai meu Deus, eu não estou de dieta mesmo, eu já não consegui seguir, então eu vou enfiar o pé na jaca. Foi assim. E tudo isso nós sabemos que tem um prejuízo, né, mental, psicológico muito grande. Porque a gente faz uma dieta e não consegue seguir, a gente se sente muito frustrada. E não consegue, né, ver os porquês. E olha, eu me considero uma pessoa muito persistente, eu sou taurina, sou persistente, eu vou atrás do que eu quero. Mas eu não conseguia manter nenhuma dieta por mais de 1, 2 meses. E quando eu fui ficando adulta, a preocupação foi crescendo, porque né, a minha mãe ficou diabética, e eu tenho outras pessoas diabéticas na família, nós temos obesos mórbidos na família, e eu não queria aquela falta de saúde, aquela falta de vida para mim. Então, a preocupação continuou. Mas a frustração também continuou, porque eu realmente não conseguia. Em 2015, eu fui morar em Santiago do Chile. Meu marido é chileno, e eu larguei aqui a minha vida e fui morar lá, construir uma nova vida. E quando eu cheguei lá no Chile, eu tive um período da minha vida que eu engordei muito. Eu fiquei lá alguns meses sem trabalho, porque estava fazendo visto e tudo mais. E eu fiquei alguns meses só cozinhando. Eu adoro cozinhar, desde pequena eu cozinho, desde 10, 11 anos eu cozinho. Então eu cozinhei muito pro Dandão, muito. Ele vinha do trabalho almoçar em casa todo dia, a gente comia, a gente almoçava, a gente jantava, comia sobremesa, comia. Engordamos muito. E aí depois falei, não, olha, já deu, né? Já deu, as roupas já não estavam servindo mais. Propus pra ele, pra gente fazer uma dieta, daquelas ainda sem gordura, tal. A gente começou e, mais uma vez, falhamos. Só que falhamos juntos dessa vez. E eu falei, ai meu Deus, mas tem que ter uma dieta que vai me ajudar. E eu comecei a pesquisar. Encontrei a Low Carb, isso lá em 2015. Encontrei a Low Carb através do Dr. Souto e através da nutricionista Lara Nesteruk, lá em 2015. E aí, eu falei, gente, eu tava com tempo, né? Tava ainda sem trabalhar. Depois eu comecei a trabalhar, mas tava apaixonada ainda pela Low Carb, mas no começo eu tava em casa. Falei, gente, que alimentação é essa? Que loucura! Mas quando eu comecei a ler os artigos, né? Porque eu tava em casa, eu tinha tempo. Comecei a ler os artigos científicos. Falei, meu Deus, isso aqui faz um sentido profundo. Como é que eu, como profissional de saúde, e ninguém nunca falou disso aqui abertamente, né? E aí eu fiquei tão fascinada com a Low Carb que eu falei assim pro Dandão, bora tentar esse Low Carb? Expliquei pra ele o que era e tudo mais. E ele falou assim, tá, vamos. E o Dandão, minha gente, é chileno. O chileno é um dos países que mais consome pão no mundo, né, Dandão? No mundo. O Dandan comia muito. Depois a Alemanha. O Dandan comia muito pão. E eu, morando lá, comecei a comer pão também. E o pão era, eu falei, meu Deus, será que ele vai topar? E ele topou. E aí a gente entrou na Low Carb. Eu tenho até aqui uma fotinha nossa, eu trouxe pra você, da nossa transformação externa. Isso aqui é o externo só. Mas o interno foi muito mais. A gente ganhou disposição, a gente, né, ganhou muita energia. Eu que tinha uma fome louca a cada 2, 3 horas, com vontade, ficava uma arara, uma leoa, uma onça. Aquilo passou. A gente começou a ter uma vida, um bem-estar melhor. E os nossos exames, né, iam junto com aquilo. Sempre muito, muito bons. Eu falo sempre que a foto, ela só mostra a mudança externa, né? Mas existe uma mudança interna que é gigante. Tão gigante que a gente está na Low Carb até hoje, né? Já tem quase... Esse é o 6º ano de Low Carb, tá? Então, já tem muito tempo. Fez bem pra gente. Mas aí, o que acontece? A última parte da história é a seguinte. Quando a gente começou a
a low carb, a gente ficou bem comendo ali nossos ovos no café da manhã, comendo só um chocolatinho 70 para matar a vontade do doce. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso de um pão low carb digno. Eu preciso. E aí, comecei a procurar, assim como vocês. Só que lá em 2015, quase não tinha nada. Comecei a procurar receita low carb em outros idiomas, desesperada por um pão. E eu peguei um monte de receita e comecei a testar em casa. Falei, gente, vamos fazer, vamos lá, a foto tá linda, eu vou fazer. Quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, esse pessoal tá de sacanagem comigo. Eu fiz o pão, parecia omelete. Eu fiz o bolo, parecia omelete. Eu fiz uma torta salgada, parecia omelete. E o bolo de cenoura? Omelete, né? Não dá. Começou meu terror. Depois de muita frustração, muito ingrediente no lixo, eu falei, chega. Dei um basta naquilo, falei, eu vou me dedicar a essa cozinha low carb, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou estudar culinária tradicional, eu vou entender esse negócio para fazer coisa low carb gostosa de verdade, porque eu quero manter a low carb para minha vida, como estilo de vida, porque me faz bem. E aí eu comecei a estudar, comprei um monte de livro de confeitaria, de culinária tradicional, para entender as bases, a alquimia e traduzir para low carb. Comecei a ver vídeos em outros idiomas, né? Os idiomas que eu não sabia falar, parecia que eu falo 10 idiomas, né? Eu conseguia assistir espanhol, inglês e português. Os que eu não sabia, eu colocava legenda, colocava um tradutor para aprender, para ver o que tinha de low carb no mundo. Aí eu voltei para a cozinha com meu conhecimento, meus conhecimentos, e continuava dando muita coisa errada ainda. Só que quando começou a dar errado nessa época, eu já entendia por quê. Eu já conseguia ver os porquês e ajustar nos próximos testes. Então, daí para frente, eu comecei a fazer as minhas receitas que davam certo. Comecei a fazer meus bolos, meus pães, meus doces, minhas sobremesas que davam certo. Depois de muito estudo e muito ingrediente no lixo, as coisas começaram a dar certo. E aí, né, eu larguei minha profissão como fisioterapeuta e comecei a ensinar a culinária low carb. E continuo estudando dia a dia até hoje. E tem muita gente que fala assim, nossa, Paty, mas por que você ensina tanto? Você já tem tanto aluno nos seus cursos, você ainda entrega tanta coisa no gratuito. Sabe qual que é a razão de eu estar aqui? É que se eu tivesse tido uma professora lá atrás, lá em 2015, que tivesse me guiado por esse caminho, ou pelo menos indicado o caminho, e falado assim, Paty, é por aqui, ó, por aqui não, por aqui. Com certeza eu teria sofrido menos, eu teria me frustrado muito menos. E por isso, né, com todo esse caminho de pedras, eu também encontrei a minha vocação aqui, para ensinar na culinária low carb, para ajudar as pessoas que querem ter uma vida saudável, mas que também seja feliz, né? E gostosa. Não adianta ser só saudável. Se você der alguma coisa saudável, ó, isso aqui é low carb, e te der ruim demais, você não vai querer fazer de novo, você não vai querer comer de novo. Então o sabor ele é muito importante para nos levar para o longo prazo. Eu achei meu lugar no mundo e sou muito feliz de estar aqui compartilhando isso com você. Queria que você me dissesse o seguinte... Você já conhecia a minha história? Sim ou não? Coloca aí para mim nos comentários. Você já conhecia a minha história? Mais que isso, você se identificou com a minha história? Tem um pedacinho da minha história que parece com a sua? Me conta. Não conheciam. Muito bem. Vamos aproveitar e dar. Ai, por favor. Vou tirar aqui pertinho. Própolis. Própolis para vós. Me identifiquei muito, a Márcia disse. Muito parecida, pois é.
Acho que o Dandan pingou umas 10 gotas. Meu olho encheu de lágrima, cara. O Dandan tá querendo fazer passar vergonha aqui na frente ao vivo. Bom, então depois de saber aquilo que eu te falei lá no começo sobre a low carb, o que é importante a gente manter o low carb mesmo, e que também o sabor é importante, vamos seguir para a parte 2 da nossa aula. Vamos lá. Tá compartilhado aí, Dandan? Sim. Aqui é uma foto de quando eu comecei a dar cursos, né? Aqui nem tinha, já estava um pouquinho mais avançada. Eu dava cursos lá em Santiago do Chile. Isso aqui é um estúdio de uma amiga. Mas eu comecei dando cursos presenciais no meu apartamento, lá todo mundo apertadinho. Isso aqui é um curso em Belo Horizonte, quando eu dava ainda cursos presenciais. Um bumerangue. E aqui a Matilda, que representa hoje, né, as nossas mais de 5.000 alunas e alunos. Hoje, nossos cursos online, né? Hoje específico e exclusivo no online. Bom, quais farinhas, então, não entram na low carb? Para ter uma culinária low carb de verdade, devemos usar ingredientes baixos em carboidratos para garantir o menor impacto possível na glicemia, elevando o menos possível a insulina. Quando você se preocupa em fazer uma low carb o mais baixa possível em carboidratos, você protege os diabéticos, você protege os autistas, protege quem está fazendo cetogênica, protege quem está cuidando do ovário policístico, resistência à insulina, fígado gorduroso. Agora, quando você fica naquela coisa assim de, vou colocar só um pouquinho aqui da farinha que não é low carb, que dá certo. Talvez para você. Mas se você vende, ou se você faz para sua casa, ou se você tem algum desses problemas de saúde, pode dar muito ruim aí um pouquinho de farinha que não é baixa em carboidrato. Você já entendeu aqui que, né, ter um quitute bem baixo em carboidrato é importante para o controle glicêmico e da insulina, certo? E para isso, nós precisamos concentrar nos ingredientes. Como eu falei, né, a frase da nossa aula não é radicalismo, é responsabilidade. Quando você faz uma low carb de verdade, você está ajudando e se responsabilizando por aquelas pessoas que precisam da low carb de verdade, certo? Bom, a comparação é a chave, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para você uma tabela com as farinhas, né? A gente vai ver algumas que são mais low carb e outras que não são. E nós vamos fazer uma comparação para entender quais entram na low carb e qual não. E essa comparação aqui, que eu vou te ensinar agora, é a mesma que você vai fazer depois, quando você estiver na dúvida. Você vai ver que minha tabela aqui não tem todas as farinhas do mundo. Mas, se você aprender a fazer a comparação de qualquer outra farinha que você encontrar por aí com a farinha de amêndoas, você tem uma noção se ela é ou não baixa em carboidratos, certo? A farinha de amêndoas, ela tem cerca de 10% só de carboidratos. Por isso que a gente fala uma farinha low carb. Ela é baixa em carboidratos. Não é que ela não tem carboidrato, ela tem, mas é bem baixinho. Então, em cada 100 gramas de farinha de amêndoas, 10 gramas são carboidratos, ok? Eu usei a farinha de amêndoas aqui como comparação, porque é uma farinha comum que a gente usa na culinária low carb. Poderia ser a farinha de amendoim, poderia ser a farinha de linhaça, poderia ser a farinha de coco, mas eu escolhi as amêndoas porque é mais fácil comparar com ela, ok? Então vamos lá. Tá dando pra ver, Dandan? Sim. Então, olha só. Aqui nós temos na tabela 2 colunas. Aqui eu tenho no topo a farinha de amêndoas. Aqui tem as farinhas e aqui tem a quantidade de carboidratos líquidos em 100 gramas de todas as farinhas que estão aqui, tá? Então, quando você olha para a farinha de amêndoas, né, como eu falei, ela tem quase 10 gramas em 100 de carboidratos. Quando você olha para a de macadâmia, tem 5, de nozes tem 11, castanha do Pará tem 7. A de castanha de caju, das farinhas low carb, ela que tem mais carboidratos, 27. Tem a de amendoim, tem a de avelãs. Olha o tanto de opção. Chia, coco, berinjela, maracujá, girassol, linhaça e frango. Aí quando você vê por aí
Receita low carb com farinha de aveia. Você dá uma olhada aqui na aveia, compara com a amêndoa. A amêndoa tem 10, a aveia tem quase 60. São quase 6 vezes mais. 60% da farinha de aveia é carboidrato. Farinha de grão de bico, 43, é quase metade dela é carboidrato. Tapioca, banana verde, polvilho, polvilho azedo, féculas, que são os amidos, né? Que esse sim, puro açúcar e açúcar de fácil digestão. Farelo tem menos, mas confunde-se muito o uso do farelo com o uso da farinha de aveia. Então, na minha culinária low carb não tem farelo, não tem farinha. Porque isso aqui é muito fácil de confundir. Eu não quero confundir ninguém, eu quero esclarecer. Então, eu não uso farinha de aveia, eu não uso farelo de aveia, eu não uso aveia de jeito nenhum. Porque, mesmo tendo menos que aqui, ainda tem mais que qualquer uma das farinhas low carb. Olha a farinha de arroz, que a gente está cansado de ver farinha de arroz nesse Instagram de meu Deus, falando que a receita é low carb. Olha aqui, gente, 81% da farinha de arroz é carboidrato, é açúcar. Quinoa, sarraceno, teff, milho, fubá. E ainda tem mais. Essas farinhas aqui, ó, porque elas são refinadas, elas passam por um processo de refinamento, né? Para ficar mais fininha, mais clarinha, melhor para fazer as receitas. A de arroz, muito, a de aveia, muito, grão de bico também. Os açúcares delas, como elas passam por um processamento, eles ficam mais disponíveis. O que significa isso? Significa que eles vão elevar a sua glicemia mais ainda do que você pensa. Como é que você faz um bolo com farinha de arroz, farinha de aveia e grão de bico e chama de low carb? Não pode. Não dá. Não tem como. Não vai ser low carb. Por isso que a nossa frase aqui não é radicalismo, mas quando você entende isso que eu tô te falando, você também não fica chocada? Deixa eu ver se você ficou chocada. Deixa eu ver. Se você tá chocada, coloca pra mim aí nos comentários. Tô chocada. Deixa eu ver, enquanto eu tomo uma aguinha. Nossa, e também acontece outra coisa, que pode ser farinha, farelo, mas é o mesmo. É o mesmo, é farinha do mesmo saco, literalmente. Filho de peixe. Peixinho isso mesmo. Ó, tem várias chocadas aqui. Você vai ficar mais chocada que agora. Agora sim você vai chocar. Presta atenção. Isso aqui são fotos de perfis do Instagram. São públicos, então, por serem públicos, não tem o menor problema eu postar isso aqui, te mostrar, né? E vamos analisar aqui comigo, ó. O perfil é low carb fácil. Pão de queijo de frigideira. 4 a 5 colheres de sopa de tapioca. Acha com você. 4 a 5 colheres de tapioca são quase 100 gramas aqui de tapioca, de amido puro. Amido. Não é nem outro tipo de carboidrato complexo, não. É amido. Aquele que você já coloca na boca e como ele é uma cadeia tão fácil, ele já começa a ser quebrado aqui na boca mesmo. Quando ele cai no sangue, ó, insulina no alto. Amido é açúcar simples, açúcar fácil de ser digerido. Amido, numa receita, ele não tá falando aqui, a pessoa, que a receita é low carb, mas o perfil chama low carb. Você bate o olho aqui, você acha que é low carb sim, se você não tem a informação correta. Aqui nesse outro, bolinho saudável para a hora do café. Farinha de amêndoas, coco, açúcar de coco, 6 colheres de sopa de açúcar de coco, gente. Açúcar de coco é açúcar. Sacarose, açúcar de mesa, é açúcar. Açúcar refinado é açúcar. Tudo que é açúcar. Vai elevar a glicemia. Aí alguém fala, não, mas o açúcar de coco tem baixo índice glicêmico. Comparado com o quê, gente? Quando fala baixo índice glicêmico do açúcar de coco, ele está comparando com
com a sacarose, que é o açúcar de mesa, que é 100% quase. A glicose é 100%, a sacarose é quase 100%. É baixo quando compara com açúcar, continua sendo alto. Além disso, é rico em frutose, que está relacionado com resistência à insulina. Pensa, baixo índice glicêmico comparado com o quê? Com açúcar. Aí você vai ver lá o índice glicêmico do açúcar de coco, não é tão diferente do açúcar comum, só que ele é mais baixo. Aí fala baixo índice glicêmico. Pensa na cilada. E esse outro aqui, ó, a melhor torta de frango do mundo. Ó o perfil também, como é que chama, ó. Low Carb Fit Simples. Aqui também é receitas low carb. 3 ovos, meia xícara de óleo. A gente nem usa óleo. Agora, farinha de trigo é muita cara de pau. Mas é uma cara de pau, assim, que não tem fim. Farinha de trigo é aquilo que a gente não usa na low carb. Meu Deus! Como é que pode ter uma farinha de trigo no perfil de low carb? Mesmo que essa receita aqui, ele fala, não é low carb. O perfil chama low carb. A pessoa que entra e não tem a informação, ela se ferra. Ela se lasca com uma irresponsabilidade dessa. Tem mais. Olha isso aqui. Farinha de milho, low carb para secar, farinha de milho, low carb para secar de novo, bolo de maçã, canela e frutas, açúcar de coco ou xilitol, como se uma coisa fosse igual à outra, farinha de arroz, ainda vem com a maçã junto com a farinha de arroz, que a maçã sozinha tá tudo bem na low carb, mas você mistura com arroz, tá só somando açúcar, uva passa, você somou aqui 1 açúcar, 2 açúcares, 3 açúcares, 4 açúcares e o diabético se lasca nisso aqui. A glicemia vai lá pra cima. Tem aluno meu que chega pra mim e fala assim, Paty, eu pegava receita na internet aí low carb, fazia os negócios com farinha de arroz, media minha glicemia, o negócio subia mais. Aí ela falou assim, no início eu achava que essa low carb não ia funcionar não, porque subia mais. Gente, você tá vendo o nível de informação que vocês estão expostos por aí? É muito sério isso daqui. Diabetes é uma doença séria. E as outras doenças relacionadas ao metabolismo do açúcar são doenças sérias, né? Por isso que eu falo, é radicalismo? Não é. É responsabilidade, cara. Isso aqui pra mim não dá. Pão de batata recheado. Ó, receitas low carb fit. Falou fit aqui, mas quem baixa o olho e tá atrás da low carb, vai levar como low carb. Leitinho aqui, ó, bombando aqui atrás. Banana com leite em pó. Ô diabético, que sofrimento. O diabético vai comer isso aqui, o que vai acontecer? É glicemia alta. E o que acontece? O problema não é comer uma vez, não. O problema é que a pessoa, ela começa a usar essas receitas no dia a dia. Então, todo dia ela faz um negócio desse, todo dia ela sobe a insulina, sobe a glicemia, achando que tá arrasando. Ó, farinha de aveia, uma xícara de chá de farinha de aveia, aveia pura. E outra, eu bato o olho nessa foto aqui, eu sei que isso aqui tem farinha de trigo. Olha, gente, bate o olho, sabe que isso aqui não é aveia? Tá na cara que é uma foto fake pra buscar o seu like. E aí, por quê, né? Esses perfis, nossa, que receitas maravilhosas, com leitinho, com açúcar, com tudo. O que eles querem? Olha aqui, gente. Olha as promessas. Menos 10 quilos em um mês. Cara, nem quando eu tinha 14 anos, que eu não conseguia esse menos 10 quilos em um mês. Tô falando que tem gente que não consegue, não. Consegue, mas isso aqui, claramente, chá seca a barriga. Gente, se esse chá seca a barriga funcionar, me dá, pelo amor de Deus, que eu tô precisando secar a barriga aqui. Perda de 3 a 5 quilos em 7 dias. Emagreça 10 quilos em 30 dias. Você tá vendo que sempre esses perfis levam junto uma promessa sensacionalista, uma promessa que pega na sua dor. Você que tá aí com diabetes, precisando emagrecer, desesperado, você cai nisso aqui e você compra o e-book, compra o programa mirabolante, milagroso. Você compra. Quantas coisas desse tipo eu já comprei antes da era da internet, quando era no telefone, na televisão ainda. Quantas alunas minhas chegam pra mim e falam, Paty,
eu já perdi a conta de quantos e-books de R$20, R$30, R$40 que eu comprei, que não serve pra nada. Tá cheio de ingrediente ali dentro que não me ajuda no diabetes e nem no emagrecimento. É uma promessa mágica, mirabolante, usando um argumento perigoso e irresponsável, gente. É coisa muito séria. Por que essas pessoas fazem isso? Elas fazem isso por quê? Muitas vezes porque não tem nem ideia do que é low carb. Acha que tá famosinho, tá na moda, coloca o nome do perfil e taca a receita que nem sabe, não estuda. Essas pessoas ou empresas, ou sei lá quem tá por trás desses negócios, porque é um monte de gente, né? Parece que uma pessoa, ela faz um monte de perfil e começa a proliferar. Elas não estão nem aí pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Elas querem likes, elas querem mais é vender esses e-books vagabundos que não servem pra nada, que te prometem um mundo que nem receita direito tem naquele trem. Quer te prometer menos 15 quilos em 20 dias. O que é mais fácil? Pensa. Aquela paticoisa, ela fica falando de farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de castanha de caju. Onde que eu vou achar isso? Ou farinha de arroz? O que é mais fácil, o que é mais barato? A gente tende a gostar de uma low carb com ingrediente que tem farinha de arroz, que é mais fácil de fazer na culinária, mais barato, ou de uma farinha de amêndoas. As pessoas usam isso também como isca. Eu não quero a low carb da Paty, não, porque tem uma farinha ali que é mais difícil de achar. Uma farinha de arroz eu acho que tá na esquina. Usam você para te confundir. É mais barato? É. Só que o barato sai caro, minha gente. O barato sai caro. Quando você não controla o diabetes direito, você pode ter consequências muito graves na sua vida. Você pode envelhecer com problemas que você nem imagina. Como eu disse, eu sou fisioterapeuta, eu trabalhei 10 anos como fisioterapeuta, fiquei até emocionada agora, como fisioterapeuta. E quantas pessoas eu vi perder pés, pernas, quantas pessoas eu vi ficarem cegas. A avó do Dandan ficou cega por causa do diabetes. A minha mãe teve já, quando a gente não sabia, ela teve 2 anos direto, consecutivos, ela teve feridas na perna que ela sofreu imensamente por causa do diabetes. Depois que descobriu o que era. Você quer uma vida assim? Você não quer uma vida assim. Esse barato hoje, prefiro farinha de arroz, mesmo sabendo que te faz mal, do que farinha de amêndoa. Esse barato sai caro. Lá na frente você vai usar um remédio caro, vai ter que comprar todo mês. Você vai pagar caro com sua saúde. Não vale a pena. Aqui, eu sei que não tá muito fácil de ver, mas eu vou ler para você um pedacinho de um depoimento espontâneo, né? Isso foi lá na plataforma de um dos nossos cursos, de uma aluna muito querida. Não foi na plataforma, não. Foi em um dos cursos gratuitos. De uma aluna muito querida, que é a Anaí. Talvez ela até esteja aqui no chat. Mas, ó, escuta só um pedacinho. Eu vou ler porque eu sei que não tá muito bom para ler. A família toda come e elogia o que ela faz, a low carb. Ela é minha aluna do Clube Low Carb na mão, Anaí. Agora, em dezembro, voltei ao oftalmo. A visão estava comprometida por causa do diabetes. E ele pretendia começar um tratamento mais após o exame. Me disse, mas aí eu cheguei lá e ele me disse que a vista melhorou muito. E não precisava de mais nenhum tratamento. Só continuar fazendo o que eu estava fazendo. Falei com ele, depois que comecei a low carb, minha vista voltou normal. Ela reverteu uma perda da visão com a alimentação, gente. Olha o poder disso. Olha o poder que a gente tem aqui, ó, na mão. Perseverança. Bom, graças a você não desisti no meio do caminho e nem enjoei da dieta como de outras vezes. Perseverança. Afinal, você me ensinou que dá pra ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Dá vontade até de chorar, gente. Sou muito grata por tudo que aprendo com você e Dandan. Deus abençoe vocês abundantemente. Coisa mais linda. Aí você fala, mas nem um pouquinho dessas farinhas? Você acha que com um pouquinho dessas farinhas que tem muitos carboidratos todos os dias, você acha que a Anaí ia ter uma reversão de um dano visual por causa do diabetes? Não ia. Porque a low carb, para controle glicêmico, para ser, né, tratamento, para emagrecer de verdade, tem que ser low carb de verdade. Não dá para ficar, né,
fazendo esqueminha. Ah, isso aqui pode, isso aqui... Não dá pra ficar fazendo esqueminha. Se você vende produto low carb, aí que não dá mesmo. Você precisa ser fiel. Precisa ser honesto naquilo que você faz e fala para os seus clientes. Se você está tratando da sua própria saúde, você tem que ser honesta com você. Não adianta você colocar ali uma colherzinha de farinha de arroz, porque uma colherzinha de farinha de arroz tem 40 gramas, 30, 40 gramas de farinha de arroz, e já é uma bombinha de carboidrato que está indo ali para ajudar a subir a sua insulina. Fora que aquele carboidrato, como eu falei, está extremamente disponível, né, na sua... vai estar disponível no seu sangue. Falei muito, né, Dandan? Agora eu vou perguntar de novo. Quem é que tá chocado aqui ainda? Que maravilha, temos mais de 2.000 pessoas ao vivo e online aqui com a gente. Coisa linda. Quem é que tá chocado aí com tanta irresponsabilidade nessa internet afora? É tanta gente querendo vender um tanto de coisa, enfiar a goela abaixo com informação errada. A gente se sente enganada, essa é a verdade. E quando a gente não tem a informação, a gente vai lá e compra, e faz, e se lasca, né? Se lasca. Chocadíssima, Maria do Carmo. Ó, absurdo. É muito absurdo mesmo, gente. Muito, muito, muito. Essa semana, uma seguidora me mandou, uma aluna me mandou um vídeo, tentando lembrar o que era. Ai, depois eu vou lembrar, vou contar pra vocês. Que era uma coisa de maltodextrina que tava ali embutida dentro do produto. Muito chocada. Chocadaça. Muito chocada. É chocante. É muito chocante. Sabe o que é o pior, minha gente? Esses perfis, eles se proliferam igual uma praga todo dia na internet. É uma coisa impressionante. E eles pegam fotos de outros perfis, já pegaram minhas fotos várias vezes, já denunciei vários perfis, e colocam lá a receita minha no Instagram deles. Às vezes eu coloco o crédito. Eu não quero que nenhuma receita minha esteja no meio dessa bagunça, não. Vai, uma coisa impressionante. Todo mundo chocado, né? Muita gente chocada. Ó, tem aqui, ó, chocadaça, Sueli. Pois é, isso aqui, ó, essas informações, elas são para vocês poderem tomar decisões com mais segurança, tá? Eu quero que você saia daqui chocada, mas eu quero que você saia daqui forte, firme no seu conhecimento, sabendo aquilo que você vai consumir e aquilo que você não vai, porque você sabe. Não porque tem alguém te falando, isso pode, isso não pode. Eu nunca vou fazer isso aqui. Eu vou te dar... eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar, eu vou te ensinar a pescar em todas as aulas. Eu quero que você tenha liberdade para escolher, certo? Vamos para o nosso último tópico? Diet Low Carb, açúcares escondidos e ciladas. Bom, o que é diet, gente? Diet é um conceito da indústria alimentícia que significa que aquele alimento dele foi retirado algum macronutriente e ele é diet. Então, por exemplo, tirou o açúcar de um ingrediente, independente do que colocou no lugar, é diet. Esse outro negócio que colocou no lugar do açúcar pode ser um açúcar com outro nome, ele continua sendo diet. Diet só quer dizer que foi retirado algum nutriente, algum macronutriente ali daquela receita que é vendida. Diet low carb? Geralmente não. Por quê? Porque quando você tira o açúcar, né, do diet, geralmente você não vai substituir ali por um adoçante do bem. Vai substituir por um malvadinho. Então, diet, aí sim você tem que arregalar o olho e ler a lista de ingredientes, porque o mais provável é que vai ter coisa ali que não rola. Vou te mostrar aqui um exemplo. Por que eu escolhi esse achocolatado? Porque antes de conhecer a low carb, muito antes, na época em que eu ficava no pé da minha mãe pra gente se alimentar bem, a gente, né, tentava se alimentar bem, comprava tudo diet, tudo light, tudo integral, e minha mãe ali desenvolvendo aquele diabetes e eu ajudando sem saber. Contei até hoje nos stories que quando, né, eu não sabia de nada disso, antes da low carb, antes de tudo isso,
Toda vez que eu ia no centro aqui da cidade, eu voltava de lá com um bombonzinho branco, eu não vou falar a loja, não era uma loja bem famosa, porque minha mãe adorava bombom branco. Eu comprava um bombonzinho branco diet pra ela. Trazia sempre. E aí, achando que eu tava arrasando, achando que eu tava ajudando. Quando eu vi, né, depois de muito tempo, qual que era o adoçante daquele bombom branco, além da gordura hidrogenada que tava ali no meio, era maltitol. Você vai aprender na aula de confeitaria que o maltitol é um adoçante que age igualzinho o açúcar no nosso corpo. Libera insulina, eleva a glicemia. Sem saber, eu fazia isso. Nessa mesma época, eu tomava esse achocolatado, achando que eu tava arrasando. Diet. Olha o diet aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu pegar a setinha aqui. Ó, olha o diet aqui, viu? Primeiro ingrediente desse negócio, maltodextrina. Socorro, vou te explicar o que é. Além da maltodextrina, eu vejo aqui os adoçantes artificiais, ciclamato, aspartame, sacarina. Já tem um monte de estudo que fala que isso aqui faz mal para muita coisa na saúde. Tá, eu consumia isso aqui. Isso aqui é um exemplo de um diet que é uma porcaria. Ó, o que é maltodextrina? É um carboidrato produzido a partir da quebra do amido. Ou seja, você pega o amido do milho, quebra e faz maltodextrina. Ou seja, você quebra ainda. Ou seja, a maltodextrina, ela eleva a glicemia mais que o próprio açúcar. Por quê? Porque é uma cadeia quebrada, é uma cadeia fácil de digerir. Então, cara, eu comprava um negócio diet pra mim e pra minha mãe, porque era sem açúcar, tinha essa porcaria de maltodextrina como primeiro ingrediente, ou seja, é o ingrediente mais abundante nessa receita aqui dos infernos. Pensa, é um carboidrato de fácil absorção, gente, no produto pro diabético. E isso aqui que você tá vendo é um exemplo. Começa na prateleira lá no corredor do supermercado, sempre tem o lugar dos diet. Vai um dia, quando a gente vai fazendo suas compras, pega rótulo por rótulo do diet. A maioria tem maltitol, maltodextrina, frutose, xarope de milho, tem várias coisas ali que são açúcares com outros nomes. Olha aqui, sacarose é o açúcar de mesa, o açúcar branco. Olha o tanto de nome que pode estar nos produtos e, né, tá ali, você tá achando que tá, não tem açúcar branco, sacarose, mas aqui, o tanto de nome, ainda tem outros mais que podem estar ali naquela lista de ingredientes. Então, diet, geralmente diet é cilada. Um ou outro que é adoçado com sorbitol, que dá. O sorbitol é um poliol que dá, mas dá muita dor de barriga, mas dá. Mas a maioria é aqui, ó, maltodextrina. Olha, gente, esse aqui eu tenho uma história pessoal com ele, é o último slide, viu, gente? O açúcar magro, eu tenho uma tia muito querida que ela usava, agora ela libertou. Para as minhas alunas mais antigas, que eu sempre falava da tia que não libertava do açúcar magro, ela libertou agora. Ela usa agora sucralose. É melhorzinho que esse aqui, né? Minha tia, pé no diabetes, o marido pé no diabetes, usava esse tal de açúcar magro. Falava, tia, mas meu Deus, isso aqui é a mesma coisa. É pior ainda do que o açúcar comum, porque ainda tem ciclamato, sacarina, meu Deus do céu. Olha aqui, açúcar light magro. Primeiro ingrediente, sacarose, é açúcar, só é mais caro. Olha aqui, que marketing maravilhoso, né? Não é? Ó, chegou a parte boa. Deixa eu só ver vocês aqui. Anotaram tudo? Ó, aqui a Patrícia falando que consumiu muito açúcar magro. Pois é, o açúcar magro eu não cheguei a consumir, mas eu usava adoçante culinário em pó, que é, primeiro ingrediente, geralmente é maltodextrina. Era dessa mesma marca aí do achocolatado. Vamos falar tudo sobre adoçantes na nossa aula número 4, que são as bases da confeitaria low carb, tá? Então, na aula 4, nós vamos falar tudo sobre os adoçantes que são mais usados na culinária low carb, que são adequados, ok? Fiquem tranquilos, hoje é só a primeira aula, para abrir os olhos de vocês e dar uma base
daquilo que vai e daquilo que não vai na low carb. Agora, então, é momento da nossa parte, da última parte da aula, uma parte prática, a nossa pizza de frigideira. É uma receita que é muito coringa, ela é muito simples e o melhor, só tem ingredientes low carb de verdade. Cada fatia dessa pizza tem 2,5 gramas de carboidratos. Você pode comer tranquilamente, feliz da vida, sendo diabética ou com qualquer outro problema do metabolismo do açúcar. Eu quero que você pegue agora o seu material na página 6, que é onde estão os ingredientes dessa pizza, porque nós temos um ingrediente surpresa que você vai anotar. Olha a Tânia aqui, nossa aluna Matilda, já desde 2020, falando essa pizza deliciosa. Ela é uma pizza rápida, mas é uma das minhas preferidas. Essa aqui é uma receita do meu curso Culinária Low Carb Desvendada, que a gente vai abrir inscrições no dia 30 de janeiro, e que eu trouxe aqui para você, de presente, para você ilustrar essa aula que é um pouco amarga, né, com uma pizza bem gostosa, tá? Certo? Então tá, vamos lá para a página 6 e vamos preencher o ingrediente surpresa. Na sequência, eu vou passar o vídeo para vocês da nossa pizza. Pizza de frigideira. Então vamos lá. Aqui nós temos farinha de oleaginosas. Você pode usar farinha de amêndoas, farinha de amendoim bem clarinha, farinha de castanha de caju. Se você tiver experiência em substituição, pode fazer hoje. Se você não tem experiência em substituição, espera para a gente aprender sobre substituição na aula de amanhã e de depois. Hoje, se você não tem experiência com substituições, você vai fazer com farinha de amêndoas clara e fina, tá? O nosso ingrediente surpresa, cerca de 25 gramas de farinha de coco ou a mesma quantidade de fibra de bambu ou mesma quantidade de farinha de berinjela. Paty, o que é essas farinhas? Meu Deus, o que é isso? Amanhã começa, né, a nossa aula de funções dos ingredientes. Então, terça e quarta são os 2 dias que nós vamos falar das farinhas, dos ingredientes, para você conhecer os mais utilizados. Por enquanto, você guarda aí, anota essa informação, porque quando você aprender, você fala, entendi, tá bom? Então, ingrediente surpresa, anota aí, 25 gramas de farinha de coco, ou 25 gramas de fibra de bambu, ou 25 gramas de farinha de berinjela. Os outros ingredientes estão aqui na receita, o tamanho da frigideira também. Agora nós vamos para a aula em vídeo da receita. Todo mundo com papel e caneta na mão aí? Então vamos lá. Hora de assistir a receita da nossa pizza de frigideira da expedição. Pronta? Aqui eu tenho a frigideira de 30 centímetros e o papel antiaderente que eu cortei no tamanho exato. Para você fazer o papel ficar bem domadinho, bem retinho, é só amassar e esticar de novo. E aí ele não vai ficar teimoso, enrolando. Só você esticar bem. Agora é hora já de preparar a massa. Aqui eu tenho a farinha de amêndoas clara e fininha. Ela é bem sequinha, a minha farinha. Coloco também a farinha de coco. Lembra que a farinha de coco, elas não são todas iguais? Então, se você estiver fazendo pela primeira vez a massa, eu estou usando uma farinha de coco nova. Eu vou colocar metade e vou deixar reservado caso eu precise de metade. Isso evita que você resseque a sua receita por causa dessa diferença da farinha de coco que nós falamos. Adicionei também a goma xantana e o fermento químico, o sal. Misturo bem os secos. Lembra que aqui na nossa aula eu deixei na descrição uma aula complementar sobre como pesar a goma xantana. Faço um buraquinho no meio, adiciono o ovo e também metade da quantidade de leite. Misturo bem e agora eu vou sentindo aqui a massa. Quando a farinha de coco é muito absorvente, pode ser que você nem precise usar a quantidade total. O que eu faço aqui? Eu misturo e aí adiciono o restinho do líquido porque a massa tá um pouquinho seca. Misturo bem.
ela deve ficar assim, levemente pegajosa, mas toda juntinha. Vou descansar essa massa por uns 5 minutinhos, só para que a farinha de coco faça a sua ação, e a goma xantana também. Depois disso, eu vou adicionar o azeite da receita, misturo bem e vou sempre avaliando a massa. Eu vou misturando e avaliando se ela absorveu bem a umidade, qual é a textura. Como você vê aqui, a textura da minha já está perfeita, ou seja, essa farinha de coco que eu estou usando, que é uma farinha de coco nova, ela absorve muito mais do que a que eu usava antes. Então, eu usei menor quantidade de farinha de coco. Por isso eu digo, farinha de coco sempre aos poucos. A massa fica assim, linda, soltando das suas mãos, não tá mais grudando. Da quantidade da receita que está aí, que a gente colocou no início da aula, eu deixei 10 gramas, sobraram 10 gramas. Aqui eu tenho o meu rolo de massa forrado com plástico filme. Só vou polvilhar um pouquinho de nada com farinha de coco e vou abrir a massa sobre o papel em que ela vai ser cozida, né, na panela, na frigideira. E aqui com o plástico filme no rolo fica muito mais fácil abrir essa massa. E a ideia aqui é abrir e ocupar todo o diâmetro do papel. E agora, para juntar para acertar as bordinhas, você vai aprender aqui mais um truque. Reserve um potinho com água fria, água em temperatura ambiente, e aí você vai com os dedos úmidos, com as mãos úmidas, modelando essa massa. Como essa massa tem goma xantana, você consegue modelar bem com as mãos úmidas. Com carinho, com cuidado, para não quebrar a massa. E aí você consegue fazer o disco perfeito ou, digamos, quase perfeito. Eu abri a massa bem fininha. A panela já está quente, ela ficou aqui aquecendo por uns 5 minutinhos. Eu coloco a massa com cuidado para não quebrar e vou deixar essa massa cozinhar por cerca de 10 minutos em fogo médio para baixo, para ela não queimar. Quando ela começa a aquecer, ela dá umas bolinhas, umas barriguinhas, mas é normal. O ponto certo é quando você toca a massa e ela está sequinha por cima. Além disso, você consegue ver debaixo, né? Debaixo do papel, você vê que ela está ficando moreninha. Olha, bem sequinha. Esse é o ponto certo para você tirar e rechear. Agora, eu vou tirar aqui para você ver mais fácil, né? Eu tirei da panela, só para te mostrar como é que ela fica na parte de baixo. Ela fica bem sequinha, bem torradinha. Você pode finalizar essa pizza de duas maneiras. Na frigideira, com a frigideira tampada para o queijo derreter e tudo mais. Ou pode pegar essa massa e levar para uma assadeira e finalizar no forno. Porque aí você vai ter um derretimento do queijo, né, mais lindo, o queijo vai ficar bem douradinho. Aqui eu estou usando passata de tomate na base, queijo mussarela ralado. Um presunto de Parma sem conservantes. Você pode, claro, usar o recheio, aqui é opcional, isso aqui é só uma ideia. Um pouquinho de orégano para dar aquele cheirinho de pizza, sabe? O orégano não pode faltar. E aí agora é só você levar para a panela de novo, para o fogo, com a panela tampada, até derreter o queijo, ou levar para o forno por uns 10 minutos a 180 graus, para que o queijo fique bem douradinho e as bordas mais moreninhas. Voltamos por aqui. Muito bem, olha ela aqui, ó. Nossa pizza com a borda bem sequinha, bem crocante. Depois de ir pro forno, tá aqui, ó, prontinha pro jantar. Olha a coisa linda. Minha faca não é das melhores, não. Vou abrir aqui, ó. Ó, pensa. Quem quer um pedaço? Dandan quer um pedaço? Vou querer depois. Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho. Ó, tem uma casquinha bem sequinha. Você pode, né,
fazer aí com o recheio da sua preferência. O mais importante é você saber fazer direitinho essa massa, cozinhar e depois colocar o recheio. Pode congelar? Pode congelar sim. Você pode congelar a massa pré-cozida ou você pode congelar a pizza já com a massa pré-cozida e com o recheio por cima, tá? E aí você congela e no dia que você for tirar, descongela dentro da geladeira, deixa ficar totalmente descongelada e leva para o forno para gratinar. Fica perfeita. Ou pode assar, né? E congelar o pedaço assim já assado. Aí você só dá uma esquentadinha nela para consumir depois, tá bom? A Rosângela falou que fez essa pizza no final de semana, nossa Matilda, e ficou maravilhosa. Esse papel é o papel Dove. Nós vamos falar muito sobre ele nos próximos dias, tá? Mas é esse aqui, ó, papel Dover. Ok? Foi a Tainá, isso mesmo, a Tainá que falou pra mim outro dia. Ela falou o seguinte, o vídeo foi do coco seco, coco ralado seco, da Dr. Oetker, que veio falando com um símbolozinho de transgênico, e ele tinha maltodextrina na composição, falando que era 0 açúcar, tinha maltodextrina. Isso mesmo, Tainá, foi você. Muito bem, obrigada, viu? Pois é. Bom, o negócio é o seguinte, minha gente. Estamos aqui com 1h30 de aula, já é momento da gente pensar no fechamento, mas antes de fechar, eu quero te fazer um pedido, tá? Primeiro, você que assistiu aqui a aula toda, né, você vai lá no seu mapa da expedição e vai marcar a aula 1 como concluída, certo? Vai também colocar a nossa frase, não é radicalismo, é responsabilidade, e vai colocar a palavra-chave que é responsabilidade. Vai completar o ingrediente surpresa e vai escrever lá também no seu material qual foi o seu maior aprendizado. Essa é a sua tarefa da aula de hoje, tá? Além dessas tarefas lá no seu material, você tem mais uma tarefa que eu vou dar aqui agora. Quando acabar a nossa aula, eu vou lá pro meu Instagram, que é o @culinária_low-carb, e vou fazer uma postagem sobre a aula de hoje. E você vai me contar lá nesse post qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje, certo? Amanhã nós vamos falar aqui sobre os pilares da culinária low carb. Nós vamos começar a aprofundar na função dos ingredientes, né? Pincelar já um pouco de substituições e aprofundar na aula 3, tá bom? Se você ainda não está na nossa comunidade no Facebook, corre para você conhecer suas colegas que estão aqui no chat, conhecê-las lá dentro da comunidade do Facebook, poder conversar, poder trocar figurinhas, tá bom? O link para nossa comunidade do Facebook também está dentro dos nossos grupos de WhatsApp. Se você está inscrita na imersão, mas ainda não está no grupo de WhatsApp, aqui na descrição da aula de hoje tem um link para você correr para os nossos grupos de WhatsApp para não perder nenhum material. Tem uma surpresa boa para você. Eu reservei um material extra, que é um e-book, um livro que eu chamo de Guia para Entender a Low Carb de Verdade. E aí, tem aqui a minha história e tem as coisas mais comuns, os erros mais comuns e as explicações dos ingredientes que entram na low carb, não entram na low carb. Tem a banana verde, que apareceu muito hoje na caixinha dos stories, tem ervilha, tem creme de castanha, tem as frutas, o pão de leite em pó, tem várias coisas muito legais nesse guia. E tem também a tabela, que também está no seu material, no livro da expedição. Esse material, ele vai ser disponibilizado também dentro dos grupos de WhatsApp, para que você possa guardar um resumo dessa aula. Tem um resumo e tem também muito mais coisas que ainda não foram faladas aqui. Então, tudo tá rolando lá no nosso grupo de WhatsApp, certo? Anotou sua tarefa? Seu livro da expedição, você vai fazer os exercícios, anota a frase, maior aprendizado, né? Tudo lá no seu material. Vai no post do Instagram assim que a gente terminar aqui e correr para o grupo de WhatsApp para baixar o material
da aula de hoje. Amanhã às 8 da noite, horário de Brasília, eu te espero aqui para nossa segunda aula da expedição na culinária low carb. Eu quero já agradecer muito, muito, muito sua presença. Obrigada, o primeiro dia sempre é mais. Eu fico mais nervosa, né, para dar tudo certo, para entregar para vocês todas as informações. Mas a partir de amanhã eu já fico mais tranquila aqui, mais leve, para a gente ter um curso delicioso, memorável e que seja muito útil para vocês, tá bom? Nos vemos amanhã. Beijo, Cantão. Boa noite. Boa noite. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Beijo no coração. Olá, boa noite. Eu sou a Cíntia, sou aluna do Desvendada da turma de abril deste ano, 2021. Bom, gente, há 4 anos mais ou menos eu descobri uma intolerância muito forte ao glúten. E aí eu cortei, claro, da minha alimentação e passei a fazer eu mesma os meus próprios pães e bolos, evitava de comer na rua. Com todas essas atitudes, minha saúde realmente melhorou. Todos aqueles desconfortos que eu sentia trazidos pelo glúten cessaram. E eu fui levando minha vida normalmente até que eu conheci a low carb. Mas não me agradou, nem em textura, nem em sabor, eu não acertava as receitas e acabei esquecendo, deixando de lado. E aí passou o tempo, veio essa pandemia e eu comecei a comer muito, passando mais tempo dentro de casa, fazendo muitas coisas gostosas na cozinha. Passei a comer e para minha surpresa, eu comecei a engordar. Eu nunca tive tendência para engordar. E eu comecei a perceber que eu estava muito nervosa, muito ansiosa. Já no final de 2020, eu comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade. O meu emocional realmente ficou muito abalado. E aí, no começo desse ano, eu comecei a procurar coisas diferentes para fazer, para me distrair. Foi quando eu conheci a Paty pelas redes sociais. E aí eu resolvi fazer a inscrição para a imersão de abril. E como eu já escrevi para ela, né, bom, vamos ver o que essa tal de Paty Góes tem para dizer, né, de interessante. E realmente foi muito bom. Eu amei a imersão. Fiquei muito animada, porque tanto conteúdo, a Paty é tão generosa, né? Passou tanta coisa boa pra gente, tanta energia positiva, que eu me animei e vou comprar esse Desvendada para ver. E não me arrependi. O curso é simplesmente sensacional. A Paty realmente pega na nossa mão. É muita generosidade, é muita paciência, ela entende as nossas dificuldades, ela nos faz sorrir cozinhando, sabe? Então, assim, a cada receita que eu realizo, eu sinto vontade de fazer outra e outra e outra. É viciante, porque é bom demais, porque a gente vê bons resultados, as receitas são excelentes. E o Desvendada me ajudou demais nessa questão psicológica. Sabe, gente, a saúde física é importante, claro, mas a psicológica também é. E eu estava com o meu emocional muito abalado. E a Paty, toda a equipe, o Desvendada, vieram para me salvar. Hoje eu estou bem, sem crises, voltei ao meu peso normal rapidamente com a low carb. E foi tudo de bom para mim, gente. Tudo de bom. Muito obrigada.